Todas as ciências e disciplinas escolares têm uma história e uma razão para existir. Pensando nisso, o tema da nossa aula é Sociologia e sua importância para a educação. Para começo de conversa, vamos aquecer esse tema com alguns questionamentos. A sociologia é uma ciência? Qual é o seu campo de estudo? Por que ela existe? Quando surgiu? Para que serve? Quem são os seus fundadores? Afinal, o que é sociologia da educação? Nossa, quantas perguntas, não é mesmo? Mas fique tranquilo, pois ao longo de nossa aula, essas e outras dúvidas serão solucionadas. Você sabia que durante a sua história, todas as ciências criaram conceitos ou ferramentas que nos ajudam a analisar e entender mais profundamente um objeto de estudo? Com a sociologia não foi diferente. Por isso, antes de conhecermos sua aplicação no cenário educacional, convidamos você a mergulhar profundamente no mundo da sociologia. Como se costuma dizer, vamos começar pelo começo. Você sabe o que é sociologia? A sociologia é o estudo científico da sociedade e como ela influencia o comportamento humano. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas a sociedade tem uma influência muito grande em nossa forma de agir, pensar e sentir. Para estudar a sociedade, os sociólogos se utilizam dos chamados métodos científicos e conceitos para analisar os muitos fenômenos sociais existentes em todas as sociedades humanas. Podemos definir a sociologia como uma ciência que estuda os fenômenos sociais, reflete sobre eles e tenta explicá-los através de certos conceitos, técnicas e métodos. Fenômenos sociais, por sua vez, são todas as ocorrências que se dão na integração dos grupos humanos. Vamos fazer uma pausa para refletir sobre a seguinte afirmação: o homem é um ser social e não teria sobrevivido e nem se transformado sem a convivência em sociedade. Foi em grupo que o homem se tornou humano, desenvolveu a linguagem, os conhecimentos, a afetividade e até mesmo suas características físicas e mentais. Nesse sentido, podemos pensar que a sociologia existe porque existe o homem, porque ele vive em grupo e porque é necessário compreender essa convivência para propor maneiras de se viver melhor. Contudo, a sociologia não se limita a descrever e analisar a sociedade. Ela vai além do estudo dos fenômenos sociais e procura propor soluções para os problemas estudados, tendo como objetivo o bem coletivo. Então, a partir de agora, convidamos você a voltar um pouco no tempo e a mergulhar na história da sociologia. Vamos fazer um passeio pelo seu surgimento, revisitando épocas históricas importantes, como as revoluções industrial e francesa. Nossa viagem reserva interessantes descobertas para você. Está preparado? Vamos lá! Você deve estar se perguntando: por que a sociologia surgiu? A sociologia nasceu da necessidade dos homens de compreenderem os problemas sociais em razão dos efeitos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A Revolução Industrial significou, além da introdução da máquina a vapor na produção industrial, a consolidação do capitalismo e da burguesia industrial. Esta classe foi, pouco a pouco, concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas sob o seu controle, convertendo assim uma grande concentração de pessoas em simples trabalhadores com poucos recursos. Nesta época, o surgimento das fábricas e o uso das terras transformadas em pasto de ovelhas para fortalecer a indústria têxtil
provocou uma maciça transferência de trabalhadores do campo para a cidade. As mulheres e crianças também se tornaram vítimas da exploração dos primórdios da indústria, com jornadas de trabalho de pelo menos 12 horas, sem férias e feriados, ganhando um salário de subsistência, inferior ao salário dos homens. As cidades industriais cresciam sem parar, mesmo sem possuir estrutura para moradias, serviços sanitários, saúde, capaz de acolher a população que se deslocava do campo. Essas necessidades motivaram transformações no processo de industrialização e urbanização, e suas consequências resultaram numa alteração drástica da realidade: aumento da prostituição, dos moradores de rua, do suicídio, do alcoolismo, da mortalidade infantil, da criminalidade, da violência, de epidemias de doenças, como tifo e cólera, que dizimaram parte da população. Foi neste cenário caótico de problemas sociais que surgiu a sociologia. Este cenário não foi apenas pano de fundo da Revolução Industrial, mas também da Revolução Francesa. Vamos conhecê-la? A visão sobrenatural para explicar os fatos renunciava gradativamente ao pensamento racional. É nesse contexto que a Revolução Francesa ganha força entre os pensadores franceses do século XVIII. Aqui encontramos os iluministas, filósofos como Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, abalaram os fundamentos da sociedade feudal. Você sabe o que pensavam os filósofos iluministas? Eles acreditavam que a mente podia conhecer o universo e subordiná-lo às necessidades humanas. E o que queriam esses filósofos? Eles lutaram contra o rei e seu poder absoluto, a censura e exigiam liberdade de pensamento. Além disso, atacaram os privilégios das classes feudais. A Revolução Francesa de 1789 teve o iluminismo como uma poderosa arma ideológica. Seu objetivo era proclamar os direitos do homem e definir o ideário de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução não apenas mudou radicalmente a estrutura do Estado e a antiga forma de sociedade, como suas instituições tradicionais e costumes. Ela desferiu também seus golpes contra a Igreja, confiscando suas propriedades e transferindo para o Estado as funções da educação que tradicionalmente ficava nas mãos da Igreja. Então, considerando as transformações históricas e sociais decorridas da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, foi necessária uma nova abordagem que envolvesse o método científico, já desenvolvido nas demais ciências. Assim, com o social tornando-se um problema de dimensões nunca vistas, estavam dadas as condições que impulsionaram a necessidade de criar uma nova disciplina científica, denominada sociologia. Imagino que agora, considerando nossa viagem no tempo e o que vimos sobre o surgimento da sociologia, você esteja se perguntando: o que toda essa história tem a ver com a educação? A sociologia da educação não é uma ciência independente. Ela é parte da sociologia e uma ramificação dela. Vamos entender melhor essa relação? A educação é a ação humana responsável pela perpetuação da humanidade. É pela educação e pela ação das gerações adultas sobre as gerações novas que a cultura se transmite e se perpetua através do tempo. Ela se constrói na e pela sociedade. Por isso, a educação é social. Pensando nisso, a sociologia da educação estuda as relações entre a educação e a sociedade. A educação sempre foi uma das áreas mais estudadas e ensinadas pelos sociólogos.
Podemos até mesmo dizer que a sociologia se desenvolveu como ciência, tendo a educação como um de seus principais objetos de estudo. Todo pesquisador que se debruçar sobre a história da sociologia certamente irá verificar a sua permanente relação com o campo da educação. Historicamente, a sociologia da educação é uma disciplina de muita tradição no currículo da escola brasileira. Ela foi introduzida pela primeira vez nos cursos de formação de professores na chamada Escola Normal em 1933, num cenário favorável para o processo de institucionalização da sociologia no Brasil. Essa disciplina também sempre fez parte do currículo dos cursos de pedagogia no Brasil, desde a fundação do primeiro curso, em 1940, na Universidade de São Paulo, a USP. Percebemos, então, que a sociologia da educação é uma disciplina consolidada há algum tempo em nossa história. Ela é uma ferramenta importante, pois nos ajuda a investigar e compreender as diferentes relações sociais que ocorrem no processo educacional. Assim, chegamos ao final desta aula. Esperamos que você tenha gostado do que aprendeu por aqui. E lembre-se, a sociologia da educação nos permite pensar a prática educativa